59. Copy System capítulo 581. Princesa Shirauzi autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Shin olhou para Netuno ao lado dele e disse, Rei Netuno, você se importaria de nos deixar por um momento? Ao ouvir as palavras de Shin, a expressão de Netuno mudou. Não se preocupe, eu não vou machucar a Shirauzi. Ela consegue sentir isso, você não consegue? Disse Shin enquanto caminhava em sua direção. Sim, pai. Ele está dizendo a verdade, Shirauzi assentiu com sua cabecinha fofa. Netuno acreditou na filha. Após alguma hesitação, decidiu ir embora. Desobedecer a Shin traria desastre. Por enquanto, ele só podia confiar em Shin Uzumaki e torcer para que ele não machucasse a filha. Depois que Netuno partiu, apenas Shin, Shirauzi e Hancock permaneceram. As grandes portas foram fechadas. Shirauzi olhou para Shin timidamente, especialmente depois que seu pai foi embora. Ela se sentiu ainda mais assustada. Mas, misturada ao seu medo, havia uma curiosidade genuína. Shirauzi sempre fora naturalmente curiosa, e Shin a intrigava. Você é humano, de cima do mar, certo? Shirauzi perguntou a Shin. Isso mesmo, Shin assentiu. Depois disso, Shirauzi se transformou em um bebê curioso, bombardeando Shin com perguntas sobre a Terra. Coisas como o Sol, os animais terrestres, tudo o que havia na Terra valia a sua curiosidade. Shirauzi ficou presa ali a vida toda, sem nunca ter visto flores ou grama. Tudo por causa daquele maldito Vander de Ken 9. Do medo inicial até a conversa curiosa que agora tem com Shin e Hancock, Shirauzi mudou muito. Olhando para o saudoso Shirauzi, Shin sorriu e perguntou, você já pensou em deixar a Ilha dos Homens Peixe, Shirauzi? Deixando a Ilha dos Homens Peixe? O rosto de Shirauzi mostrou um toque de desejo, seguido de hesitação. Embora ela realmente quisesse partir e ver o mundo exterior, parecia que não conseguia. Uau! Shirauzi de repente começou a chorar, deixando Shin completamente perplexo. Eles estavam tendo uma conversa perfeitamente normal, porque ela estava chorando de repente. Qualquer um que passasse por ali pensaria que ele tinha feito algo terrível com ela. Não posso sair daqui. No momento em que eu sair, serei atacado, disse Shirauzi a Shin, chorando. Então foi isso. Isso já foi resolvido. Seu agressor era Vander de Ken 9, um homem-peixe tubarão cabeça de touro que era capitão dos piratas voadores e havia comido a fruta Mark Mark. A fruta Mark Mark era bem perigosa. Ao tocar em alguém, ele podia marcá-lo permanentemente. Depois disso, qualquer coisa que ele jogasse atingiria seu alvo, não importando a distância. Mas não era um teletransporte de verdade. Os projéteis ainda podiam ser bloqueados ou interceptados por obstáculos. É por isso que Shirauzi estava seguro ali na torre de casca rígida. A fortaleza foi construída para resistir a esses ataques de rastreamento. Não se preocupe. O bandido que queria te machucar já foi derrotado. Você pode sair no futuro, disse Shin a Shirauzi. Sério? Shin-sama, você não está mentindo para mim? Shirauzi conteve as lágrimas e perguntou a Shin. Claro que não. Somos amigos. Você acha que eu mentiria para você? Disse Shin, muito calmamente. Eu realmente posso sair. Shirauzi gritou novamente, mas desta vez, ela estava chorando de excitação. Então, você já pensou nisso, Shirauzi? Gostaria de vir conosco e ver como é o mundo da superfície? Perguntou Hancock. Sabendo que Shin queria levá-la, Hancock ficou mais do que feliz em ajudar a convencê-la. Mas se eu for embora, e meu pai e meus irmãos? Será que algum dia os verei novamente? Perguntou Shirauzi, com o rosto tomado pela incerteza. Mesmo que você vá embora, não é como se não pudesse voltar, disse Shin para Shirauzi. Ao saber que poderia voltar, Shirauzi não ficou mais tão preocupada. Então eu vou. Há tanto tempo sonho em ver o mundo da superfície. Seus olhos brilhavam de esperança e admiração. Shin sorriu com a resposta dela. Parecia que ele havia recrutado Shirauzi com sucesso. Então, ele sacou uma Akuma no Mi. Como é isso? Uma Akuma no Mi? Shirauzi olhou para Shin confusa, então sentiu que ele não iria machucá-la, então ela comeu. Ugh, é tão nojento. Shirauzi disse com pena, claramente enojada com a fruta que Shin lhe dera. Hancock encarou Shin, incrédula. Você não disse que ela era Poseidon? Se ela comer uma Akuma no Mi e não puder mais nadar,
Que tipo de comandante rei dos mares é essa? Na verdade, Shin não precisava de Shirauzi para combate, então não faria diferença se ela comesse uma Akuma no Mi. Além disso, consumir uma não tiraria sua identidade como Poseidon. Traço. Depois que ela engoliu, seu corpo de repente brilhou com uma luz brilhante, e ela começou a encolher. Por que fiquei tão pequeno? Shirauzi olhou para o alto Shin à sua frente, tão ansiosa que estava prestes a chorar. Isso é muito pequeno. Shin não pôde deixar de dizer, olhando para o Shirauzi que havia crescido apenas alguns centímetros. A Akuma no Mi que Shin deu a Shirauzi foi a Mini Fruit, que permitia ao usuário diminuir de tamanho. Na história original, ele foi comido pela gigante fêmea Lilian Stomache, que podia mudar entre três formas, 5 mm, 30 mm e seu tamanho gigante original. Em seguida, Shin ajudou Shirauzi a aprender a controlar seus novos poderes de Akuma no Mi. Depois de bastante prática, ela finalmente conseguiu se ajustar ao seu tamanho, não de volta à sua altura original, mas a uma forma mais manejável, com pouco mais de 1 metro de altura. Ela estava absolutamente adorável. Isso é uma Akuma no Mi que pode encolher o corpo? Não é à toa que você deu para ela. Hancock estava muito curioso. Algumas frutas do diabo tinham habilidades realmente bizarras, como a mini fruta que ele tinha acabado de dar a Shirauzi. Essa era particularmente estranha. Vamos. Shin pegou a inocente Shirauzi e deixou o lugar onde ela viveu por vários anos. Shirauzi, como você ficou tão pequeno? Netuno ficou atordoado ao ver Shirauzi encolhido. Eu dei a ela uma Akuma no Mi, então ela ficou pequena. Shin olhou para Netuno e não escondeu isso dele. O que? A reação de Netuno foi intensa. Sua filha havia comido uma Akuma no Mi. Como sereia, ela havia perdido a capacidade de nadar. Tecnicamente, ela ainda poderia sobreviver debaixo d'água, mas precisaria de uma bolha de revestimento como a que Vander de Kenov usava. O rosto de Neptuno empalideceu, mas ele não teve coragem de dizer nada a Shin. Ele realmente iria brigar com aquele homem? Honestamente, Neptuno não tinha coragem para isso, mesmo estando furioso. O que aconteceria com seu futuro depois de comer uma Akuma no Mi? A mente de Netuno fervilhava de preocupação. Seu rosto pálido e envelhecido se virou para Shin. Não se preocupe. Shirauzi estará sob minha proteção de agora em diante. Cuidarei bem dela, você tem a minha palavra, disse Shin a Netuno. Copy System capítulo 582. Deixando a Ilha dos Homens Peixe, Netuno ficou atordoado com as palavras de Shin. Você deveria entender que, na verdade, é bom que Shirauzi vá embora comigo. Caso contrário, ela correrá ainda mais perigo. Shin disse a Netuno com um significado profundo. Capitão Shin, você sabe de alguma coisa? Neptuno perguntou a Shin timidamente após ouvir isso. A princesa sereia que aparece uma vez a cada poucas centenas de anos, Poseidon, se isso for descoberto, você acha que seu reino Ryugu poderá protegê-la? Shin afirmou isso diretamente. Ele acreditava que Netuno deveria saber, afinal, ele era o rei do reino Ryugu e marido da rainha Otohime. Mas pode ficar tranquila, não vou tirá-la para ser uma ferramenta. Eu simplesmente gosto dessa menininha. Shin estendeu a mão e afagou-lhe delicadamente a cabeça. Ao toque, os olhos de Shirauzi se fecharam de contentamento, claramente apreciando o carinho. Suspirar. Netuno soltou um suspiro pesado. Mesmo que Shin decidisse levá-la à força, não havia nada que ele pudesse fazer para impedi-lo. Ele simplesmente não tinha esse tipo de poder. Tudo o que ele podia fazer era torcer para que Shin falasse sério sobre não tratar Shirauzi como uma espécie de arma. E, sinceramente, mesmo que ela ficasse ali, a descoberta de sua identidade a colocaria em um perigo muito maior. O reino Ryugu não tinha forças para proteger Poseidon. Inúmeros inimigos viriam em busca desse poder. Se Shin realmente pretendia protegê-la, pelo menos seu futuro estaria seguro. Claro, o verdadeiro motivo pelo qual Netuno não tentou impedir isso foi porque a própria Shirauzi não estava resistindo. Isso era crucial. Ela tinha uma capacidade inata de sentir as verdadeiras intenções das pessoas, boas ou más. O fato de ela não só aceitar Shin como também parecer gostar dele provava que ele não guardava rancor dela. E, contanto que suas intenções fossem puras, isso bastava. Eu a trarei de volta com frequência quando tiver tempo, Shin continuou dizendo a Netuno. Tudo bem.
Só espero que você a proteja de verdade. Mas se você a machucar, mesmo que eu não seja páreo para você, lutarei com tudo o que tenho. Neptune reuniu coragem e encarou Shin com aquele aviso. Shin não se ofendeu com a ameaça. Qualquer pai disposto a desafiar alguém muito mais forte do que ele pelo bem da filha claramente a amava profundamente. Não se preocupe. Não vou machucá-la. Shin estendeu a mão e beliscou sua bochecha de brincadeira. O olho de Neptune se contraiu. Ele nunca fora tão descontraído com a própria filha. A vontade de lutar com Shin até a morte passou por sua mente. Shin não foi embora imediatamente. Ele passou algum tempo explorando a Ilha dos Homens-Peixe, chegando a visitar o famoso Distrito dos Homens-Peixe. Esta era a parte mais perigosa da ilha, uma zona completamente sem lei. Tanto Jimbe quanto Fizetiger vieram dessas ruas difíceis. Era verdade o ditado que dizia que as pessoas mais fortes emergiam dos lugares mais difíceis. Heróis realmente surgiram do caos, e qualquer um que pudesse liderar em um lugar como esse não era uma pessoa comum. Fizetiger era o antigo chefe do Distrito dos Homens-Peixe, e sua reputação era lendária. O homem tinha coragem de aço, desafiou descaradamente os dragões celestiais, invadiu a terra sagrada de Marigeus e libertou inúmeros escravos. Isso exigia uma coragem que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Mas o Distrito dos Homens-Peixe tinha tolerância zero com humanos. Shin e sua equipe foram imediatamente alvejados e atacados à primeira vista. Aqueles homens-peixe cometeram um erro fatal. Antes que Shin pudesse reagir, Hancock já havia batido todos eles com um único golpe. Shirauzi, diga adeus ao seu pai. Estamos indo embora, disse Shin a Shirauzi, que o seguia. Oh! Os olhos de Shirauzi demonstravam um toque de relutância e, ao mesmo tempo, de expectativa. Ela relutava em deixar o pai e os irmãos, mas também ansiava pela terra. Depois, Shirauzi foi se despedir de Netuno, que tinha lágrimas nos olhos. Netuno, no futuro, seu reino Ryugu poderá pendurar a bandeira dos piratas Kuja, disse Shin a Netuno. Ouvir isso trouxe algum alívio a Netuno, mas então ele se lembrou de que aquele era o território de Barba Branca, e a preocupação voltou à sua expressão. Shin percebeu a preocupação e imediatamente disse calmamente, se Barba Branca tiver algum problema com isso, ele pode resolver isso comigo. E eu não disse que você não poderia pendurar a bandeira dos piratas do Barba Branca. Ele acreditava que Barba Branca não viria até ele para pedir uma explicação sobre esse assunto. Então, obrigado, Capitão Shin. Espero que você possa cuidar bem de Shirauzi, disse Netuno solenemente. Depois disso, Shin foi embora com Shirauzi, e Netuno os viu partir. Após embarcar no Pluton, o navio navegou em direção ao mar, seguindo a correnteza, e avançou em direção ao mar acima da Ilha dos Homens-Peixe. Claro, Shin estava retornando para o Novo Mundo, não para a primeira metade da Grand Line. Shirauzi, tente tocar a Pedra do Mar. Shin segurou a Pedra do Mar e a entregou a Shirauzi. Embora Shirauzi estivesse confusa, ela confiou completamente em Shin e estendeu a mão para pegar a Pedra do Mar. O que está acontecendo? Ouvi olhou para Shirauzi surpresa. Ela segurava a Pedra do Mar e não sentia nenhum desconforto. Essa Pedra do Mar é falsa. Ouvia não conseguiu evitar estender a mão para pegá-la, mas no momento em que a tocou, sentiu uma sensação de fraqueza. A Pedra do Mar é real. A razão pela qual Shirauzi não é afetada é porque ela é especial. Shin disse com um leve sorriso. Ele estava apenas testando uma teoria. Shirauzi era a princesa sereia que só aparecia uma vez a cada poucos séculos, a própria Poseidon. Como governante dos mares, ela não deveria estar presa à maldição do oceano. Então Shin decidiu colocar isso à prova. Com certeza, Shirauzi não foi afetada. A maldição da Akuma no Mi não tinha poder algum sobre ela. Hancock e os outros ficaram atordoados. Isso destruiu tudo o que eles achavam que sabiam sobre a Akuma no Mi. Mas Shin não ficou nem um pouco surpreso. Basta olhar para o Barba Negra. Aquele desgraçado já havia quebrado as regras ao comer uma segunda Akuma no Mi. Todos sabiam que isso deveria ser uma sentença de morte, mas seu corpo bizarro, de alguma forma, lidou com a situação. E sinceramente, por mais estranha que fosse a fisiologia do Barba Negra, poderia ser mais especial que Shirauzi, a lendária princesa sereia. De repente, comecei a invejar um pouco Shirauzi, admitiu Robin.
A maldição da Akuma no Mi foi realmente uma dor de cabeça. A própria Shirauzi não entendia a grande importância disso. Depois de ficar trancada na torre de cascadura por tanto tempo, ela era bastante ingênua em relação ao mundo e vivia sem se importar. E, sinceramente, ela provavelmente continuaria assim. Todos no navio já tinham gostado dela, mas ela ainda era tímida perto dos outros. Por enquanto, só se sentia confortável perto de Shin, ficava ansiosa se ele não estivesse por perto. Copie System capítulo 583. Stussy, rainha do distrito do prazer ouvia. O que houve? Shin estava pescando quando sentiu ouvia se aproximando. Temos um problema. Enquanto estávamos a caminho da Ilha dos Homens Peixe, uma mulher chamada Stussy enviou uma mensagem. Ela quer nos convidar para sermos seus hóspedes. Stussy? Sim. Ela é uma das líderes do submundo, a rainha do distrito do prazer. Ela é muito famosa, até mais que do Flamingo. Ouvia já havia investigado, embora não estivesse particularmente preocupada. Não importava o quão poderoso fosse um chefe do submundo, eles não eram nada diante dos piratas cuja. Ah, então é ela. Ao ouvir o título de Rainha do Distrito do Prazer, a expressão de Shin ficou pensativa. Você parece conhecê-la. Ouvi olhou para Shin, bastante surpresa. Pode-se dizer que sim. Shin deu um leve sorriso. Aparentemente, aquela mulher era uma chefona do submundo, mas, na realidade, era membro do CP0. Então, vamos. Ouvia não insistiu em detalhes, apenas perguntou sobre sua decisão. Se ela quiser me ver, ela pode vir me procurar. Shin não tinha a intenção de aceitar o convite. Além disso, ele tinha uma boa ideia do que ela queria. Tinha que ser sobre o dragão. Depois que Shin fez Califa vazar a notícia da suposta aliança, os 5 anciões provavelmente estavam ficando ansiosos. Enviar Stussy para se aproximar e investigar a situação. Isso parecia exatamente com o manual deles. Ouvi assentiu e abandonou o assunto. Shin perdeu o interesse em pescar e foi até a enorme piscina do Pluton. Shirauzi nadava alegremente. Ao ver Shin se aproximando, seus olhos brilharam e ela imediatamente nadou até ele. Shin-sama, você está aqui. Shirauzi disse, esfregando sua pequena cabeça contra ele carinhosamente. Shirauzi, você está se acostumando com a vida no Pluton? Shin perguntou. Sim, Shin-sama. Estou muito acostumado. Já fazia vários dias que eles tinham deixado a Ilha dos Homens Peixe, e Shirauzi havia deixado temporariamente de lado a saudade da família. Mas, eu sou diferente de todos os outros no navio, disse Shirauzi, olhando para seu rabo de peixe. Como sereia, sua parte inferior do corpo era naturalmente uma cauda de peixe. Geralmente, as sereias fêmeas conseguiam transformar suas caudas em pernas ao completarem 30 anos. Os sereias machos, no entanto, não. Shin deu um leve sorriso, depois estendeu a mão e tocou a cauda de peixe dela. Na verdade, acho você muito bonita do jeito que está. A pequena Loli Shirauzi corou e balançou o rabo levemente. Shin ficou e conversou com ela. Enquanto isso, Stussy, que tentara convidá-lo, estava ficando inquieta. Ela sabia que Shin havia ido para a Ilha dos Homens Peixe, então esperou. Agora, ela receberá a notícia de que ele havia partido, mas não houve resposta ao seu convite. Parecia que ele não tinha a intenção de aceitar. Então, Stussy não teve escolha a não ser tentar abordá-lo pessoalmente. Mas ela não sabia onde estava o navio dele. Encontrar uma única pessoa naquele vasto mar, especialmente no Novo Mundo, era incrivelmente difícil. Os estranhos campos magnéticos do Novo Mundo podiam facilmente fazer com que você se perdesse. Encontrar um único navio era como encontrar uma agulha num palheiro. Parece que preciso ver o do Flamingo. Stussy recebeu algumas informações de que do Flamingo tinha uma conexão com Shin Uzumaki, então ela decidiu encontrá-lo primeiro. Do Flamingo era muito mais fácil de encontrar. Como um dos 7 senhores da guerra, ele vinha agindo com particular arrogância ultimamente. Suas ações de destaque o tornavam fácil de localizar. Naquele momento, do Flamingo estava em Dressrosa, um país que agora havia caído em suas mãos. Aliás, há muito tempo, Dressrosa era território de sua família. Foi somente depois que seu pai o cedeu que a família Riku herdou. Agora, do Flamingo o havia retomado. Fufufufu. Aqui devo o prazer da visita da rainha do distrito do prazer. Do Flamingo se espreguiçou no sofá.
Ouvi dizer que você tem uma ligação com o Imperador, Shin Uzumaki. Gostaria de saber se você poderia contatá-lo para mim. Stussy olhou para Doflamingo e disse calmamente. Então é disso que se trata. Nesse caso, não posso te ajudar. Doflamingo olhou para Stussy. Ele não tinha amizade com ela, nem parceria. Por que deveria revelar o paradeiro de Shin? Além disso, Doflamingo realmente não sabia. Ele havia enviado Monete para ser sua informante, mas ela parecia ter se rebelado. Quanto a Babi 5, ele não podia contar com ela. Tem certeza de que não quer me contar? Uma aura poderosa emanou de Stussy, pressionando Doflamingo. Fufufufu. Você está tentando brigar comigo? Doflamingo sorria, mas sua expressão era fria como gelo. Muito bem, Doflamingo. Stussy lançou-lhe um olhar profundo, depois se virou e foi embora. Ela não esperava ser barrada por ele. Algum arrogante como Doflamingo teve a coragem de desrespeitá-la. Dofi, irritar Stussy não é exatamente uma boa ideia para nós, né? Disse Trebola Doflamingo. Irritá-la poderia significar sérios problemas para a família Don Quixote, e ninguém precisava dessa dor de cabeça. Quem você prefere irritar, Shin Uzumaki ou Stussy? Perguntou Doflamingo a Trebol. Claro, desafiar Stussy causaria alguns problemas, mas nada que eles não pudessem resolver. Mas desafiar Shin Uzumaki? Era uma sentença de morte. No fim das contas, Doflamingo sabia exatamente qual escolha fazer. Ao ouvir isso, Trebol ficou em silêncio. Ele tinha razão. Stussy poderia dificultar a vida deles, mas Shin Uzumaki acabaria com eles. Veja só o que aconteceu com Vergo. Trebol, continue contatando os piratas das feras, disse Doflamingo a ele. O contato com os piratas das feras era, naturalmente, por motivos comerciais. Os negócios da família Don Quixote eram muito extensos. Tudo bem, entrei em contato com eles, mas eles ainda não responderam. Trebol assentiu. Então um olhar hesitante apareceu em seu rosto. Dofi, não acho que seja uma boa ideia fazermos negócios com os piratas das feras, principalmente porque ouvi dizer que eles não têm boas relações com os piratas Kuja. Trebol expressou suas preocupações a Doflamingo. Ele não queria que eles fossem pegos no fogo cruzado entre os titãs. Eles eram os jogadores mais fracos do jogo. Copy System Capítulo 584. Você quer fazer parceria com o dragão? Após ouvir o lembrete de Trebol, Doflamingo pensou por um momento e então assentiu levemente. Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Basta entrar em contato com os piratas das feras. Doflamingo acenou com a mão para Trebol. No fim das contas, Trebol era apenas um subordinado. Ele só tinha que fazer o que Doflamingo ordenava. No entanto, o relacionamento deles era incomum. Quando Doflamingo era jovem, Trebol investiu nele. A fruta fio-fio que Doflamingo comeu foi dada a ele por Trebol. Trebol foi embora. Percebeu que a ambição de Doflamingo era grande e que ele não estava satisfeito com a situação atual. Assim era melhor. Se ele realmente não tivesse ambição, a escolha deles teria sido errada. Enquanto isso, depois que Stussy foi embora com raiva, ela de fato causou alguns problemas para Doflamingo. Mas era apenas um probleminha que ele poderia resolver facilmente. E ele não se importava. Incapaz de obter qualquer coisa de Doflamingo, Stussy só pôde notificar os 5 anciões e pedir que encontrassem uma solução. Afinal, ela estava fazendo isso por eles. Eles precisavam fornecer suporte de inteligência. Os 5 anciões não recusaram o pedido e concordaram. E a maneira como descobriram o paradeiro de Shin foi, claro, através de um agente secreto. Eles perguntaram ao agente secreto Califa, e depois que Califa pediu permissão a Shin, ele não pediu para ele esconder. Diga a eles. Quero ver se o propósito desta rainha do Distrito do Prazer é o que eu penso que é, disse Shin com um sorriso. HMPH, se autodenominando rainha do Distrito do Prazer. Ela definitivamente não é uma boa pessoa. Quando a vejo, ela está recebendo o que merece. Hancock bufou levemente e disse. Hancock, não subestime Stussy, ela não é fácil de lidar, avisou Shin. Ela podia não estar no mesmo nível de Hancock, mas a diferença não era grande. Você não se torna um chefe do submundo sem um poder considerável para sustentá-lo. Na história original, Stussy havia eliminado o rei dos agiotas Lufeld com uma pistola de dedo voador a vários quilômetros de distância. Sua força provavelmente era próxima de um almirante. Afinal,
O CP0 não recruta fracotes. Traço. Vamos parar naquela ilha à frente. Shin olhou para a ilha à sua frente. Era uma ilha desconhecida, sem humanos, mas com muitas feras selvagens. São criaturas terrestres. Shirahoshi era como um bebê curioso, seus ferimentos cheios de surpresa. Ela era extremamente curiosa sobre tudo o que acontecia em terra. Cuidado, Shirahoshi. Esta ilha não é segura, mas eu vou te proteger, disse Marguerite a Shirahoshi. Originalmente, Marguerite era a mais nova, mas depois que Shirahoshi chegou a bordo, a mais nova se tornou ela. Então, Marguerite se tornou mais amigável com Shirahoshi e gostava muito dela. Ao ouvir Marguerite dizer que não era seguro, Shirahoshi ficou um pouco assustado e rapidamente foi até o lado de Shin. Traço. Depois de ficar apenas meio-dia, Stussy, que estava procurando por Shin, os encontrou. Capitão Shin, esta é a primeira vez que nos encontramos, certo? Stussy olhou para Shin e disse com um sorriso. Parar. Dê mais um passo e eu vou te derrubar onde você estiver, disse Hancock friamente para Stussy. A expressão de Stussy congelou. Sinceramente, ninguém nunca havia tratado daquele jeito antes. Até os 5 anciões demonstraram respeito por ela. O rosto de Stussy se contorceu de raiva, mas Shin não se importava nem um pouco com seu orgulho ferido. Diga-me, qual é o seu propósito em me encontrar? Shin perguntou calmamente. O tom calmo dele enfureceu Stussy. Ela estava acostumada a ser tratada com reverência, então a indiferença casual de Shin foi como um tapa na cara. Mas ela também sabia exatamente com quem estava lidando. Shin Uzumaki era alguém que até mesmo os 5 anciões consideravam uma séria ameaça. É assim, eu sei que você tem um relacionamento com o dragão, Capitão Shin. Eu também quero cooperar com ele. Gostaria de saber se você poderia me apresentar. Stussy disse para Shin. Ah, você quer cooperar com o dragão também? Shin olhou para Stussy. Naquele instante, foi como se tudo nela tivesse sido descoberto por ele. Mesmo sentindo que tinha sido descoberta, Stussy não conseguiu recuar. Ela se preparou e acenou para Shin. Já que você quer tanto trabalhar com o dragão, vá procurá-lo você mesma. Porque precisa que eu faça as apresentações. O que eu sou, seu mensageiro. A voz de Shin tornou-se cortante, e uma pressão esmagadora atingiu Stussy, fazendo seu corpo parecer afundar enquanto o ar era sugado de seus pulmões. Não é isso. Stussy deu um sorriso forçado, só para esconder seu constrangimento. A aura de Shin Uzumaki era forte demais. Antes, ela duvidava da força dele. Parecia que sua capacidade de deixar até os 5 anciões cautelosos era inquestionável. Então deu fora daqui. Shin acenou com a mão para Stussy. Stussy ficou um pouco atordoado. Como assim, cai fora? Eu nem terminei de falar. E esta foi a primeira vez que alguém lhe disse para ir embora. Ela se sentiu completamente humilhada e encarou Shin com pura raiva. O que? Você tem algum problema com isso? Shin perguntou calmamente a Stussy. Capitão Shin, não abuse da sorte. Tenho uma reputação a zelar, disse Stussy, com a voz fria. Afinal, ela era a rainha do Distrito do Prazer. Ser tratada assim era completamente inaceitável. O que isso tem a ver comigo? Sua reputação não significa nada para mim. A atitude de Shin de ignorá-la completamente a deixou completamente furiosa. Menor pistola de dedo. Maior. Em sua fúria, Stussy não conseguiu se conter e atacou Shin. Não que ela tivesse esquecido o quão poderoso ele era, ela simplesmente não aguentava mais. Ele a estava humilhando completamente, demonstrando-lhe zero respeito. Se ela não revidasse para salvar sua dignidade, como poderia aparecer em algum lugar novamente? Ao vê-la atacar, Shin permaneceu completamente calmo, sem se mexer um centímetro. Apenas observou se aproximar em silêncio. Poucas pessoas tinham coragem de atacá-lo. A expressão de Shin permaneceu perfeitamente composta, mas Shirahoshi, ao lado dele, deu um pulo, alarmada, olhando nervosamente. Ele afagou a cabeça dela gentilmente e observou Robin interceptar o ataque de Stussy. Copie System Capítulo 585, Stussy indefeso. Os membros dos piratas cujas se aproximaram, aglomerando-se ao redor de Stussy. Quando Robin bloqueou seu ataque, um momento de clareza perfurou a fúria de Stussy. O que diabos ela estava pensando? Ela tinha deixado seu temperamento tomar conta dela, e agora estava completamente em desvantagem numérica.
E não era apenas uma questão de números, mesmo em uma luta justa, ela não era páreo para Shin Uzumaki. Ela abriu a boca para se desculpar quando o aço brilhou em sua direção. Hancock havia sacado a espada e vinha direto para sua garganta. Você tem muita coragem. O ataque de Hancock era implacável, forçando Stussy a usar a técnica de barbear dos 6 poderes para se esquivar constantemente. Seus reflexos eram incrivelmente aguçados. Ela conseguia se esquivar dos golpes de Hancock, com uma velocidade impressionante. Mas, com o tempo, tornou-se uma luta. A lâmina de Hancock ficou mais rápida e vários cortes apareceram em seu corpo. Stussy queria parar, se render mas não tinha escolha. Sob o ataque implacável de Hancock, ela não conseguia nem dizer uma palavra. Não que ela não quisesse desistir, ela literalmente não podia se dar ao luxo de desistir. Um momento de distração e Hancock acabaria com ela. Shin observou calmamente, sem intenção de detê-los. Ouvi e os outros também não ajudaram Hancock. O motivo era simples, não precisavam. Eles podiam ver que Hancock era claramente mais forte que Stussy. O link para a origem desta informação primeiro em Novofire. NT. Então eles não precisavam ajudar, Hancock poderia cuidar disso sozinha. E com a personalidade de Hancock, ela provavelmente não apreciaria a ajuda deles de qualquer maneira. Espere. Stussy aproveitou a oportunidade para criar alguma distância e gritou rapidamente. Desculpe. Eu estava completamente fora de contexto. Peço desculpas. Stussy exclamou o mais rápido que pôde. Ela estava apavorada que a lâmina de Hancock viesse em sua garganta novamente. HMPH, não preciso das suas desculpas. Quem atacar o Shin morre. Hancock bufou, sem intenção de parar. Ela brandiu sua katana, a lâmina criando uma teia que deixou Stussy sem escapatória. Diante do ataque, Stussy teve vontade de cuspir sangue. Você não pode me deixar terminar? Eu nem terminei de falar. O quê? Você está com medo? Perguntou Shin a Shirauzi. Ela cobria os olhos, com medo demais para abri-los. Shin não conseguiu evitar perguntar. Shirauzi não falou, mas assentiu com sua cabecinha. Neste momento, Stussy tinha vários cortes no corpo e muito sangue escorria. Ao ver o sangue, Shirauzi sentiu-se um pouco assustado. Hancock, pare por um momento, disse Shin Hancock. Ao ouvir as palavras de Shin, a lâmina que estava prestes a atingir Stussy foi puxada para trás por Hancock. Stussy deu um suspiro de alívio, sentindo como se tivesse acabado de atravessar os portões do inferno. Capitão Shin, quero me desculpar por ter agido tão tolamente antes. Quando eu voltar, lhe enviarei 1.000.000 de frutas como compensação. Stussy imediatamente expressou seu remorso a Shin. 1.000.000 de berries? O que você acha que isso significa para mim? Perguntou Shin calmamente. 1.000.000 de berries era troco, a moeda praticamente não valia nada. Uma cerveja comum em qualquer bar custava pelo menos 1.000 berries. Parece que você não está levando isso a sério. Nesse caso, por que não fica aqui para sempre? Shin se levantou e caminhou em direção a Stussy. Cada passo ecoava em seus ouvidos, fazendo seu coração disparar. Parecia que a própria morte estava se aproximando. Ela estava à beira de perder o controle completamente. Shin aterrorizava de uma forma que os 5 anciões jamais conseguiriam. E o que isso significava fazer deste seu local de descanso permanente? Ela sabia exatamente o que era, a morte. Espere. Vou dar bastante tesouro ao Capitão Shin. Stussy disse freneticamente. Ela precisava salvar a própria vida primeiro. Claro, ela já tinha vivido por muito tempo, mas quanto mais tempo você vive, mais você quer continuar assim. Ah? E quanto é isso? Shin não era contra ganhar dinheiro. Eu te darei metade da minha fortuna, disse Stussy com os dentes cerrados. Dinheiro era só dinheiro, ela amava a riqueza, claro, mas não mais do que respirar. Trocar dinheiro pela vida era uma decisão fácil. Nada importava mais do que permanecer viva. Nada mal. Mas agora me diga o seu verdadeiro motivo para me rastrear. E nem pense em mentir, você não vai gostar do que vai acontecer. O olhar penetrante de Shin pareceu vê-la através de si. Stussy hesitou. Deveria revelar sua verdadeira missão? Os 5 anciões a haviam enviado, deveria admitir isso também. Mas dizer a verdade destruiria completamente seu disfarce. Sua identidade CP0 seria exposta e, quando isso acontecesse, todo o submundo a deteria.
Eu realmente quero trabalhar com o Dragon, então esperava que o Capitão Shin pudesse nos apresentar. Stussy finalmente decidiu continuar com sua história. Impressionante, você tem mesmo a coragem de mentir na minha cara. Acha que eu não sei que você é CP0? Os 5 anciões mandaram você me espionar, não é? A voz de Shin era fria como gelo. O rosto de Stussy ficou rígido de choque. Ele sabe? Ele sabe mesmo quem eu sou? Como isso é possível? Eu nunca escorreguei. Como ele poderia saber? Ele tem alguém dentro do governo mundial. Essa vadia continua mentindo para nós. Eu digo que devemos matá-la e acabar logo com isso, disse Califa, ajeitando os óculos. Ela não tinha a mínima afeição pela CP0, muito pelo contrário, na verdade. Como ex-agente da CP9, ela viu aqueles babacas da CP0 a menosprezarem por anos. Stussy lançou um olhar venenoso para Califa. Eu não tenho nada contra essa mulher, tenho. Claque. Califa atacou com seu chicote de espinhos, fazendo Stussy cambalear para trás. Apesar da raiva que sentia pelo ataque, Stussy não revidou. Ao ver sua contenção, Califa sentiu uma onda de vingança. Shin olhou para Califa sem qualquer sinal de desaprovação. Afinal, ela fazia parte da tripulação dele. Parece que você não está sendo sincero comigo. Então me diga. O que devo fazer com você? Perguntou Shin, observando Stussy com fria indiferença. É isso mesmo. Os 5 anciões me enviaram para coletar informações. Como Shin Uzumaki já sabia a verdade, Stussy não via sentido em continuar com a farsa. De qualquer forma, ela não conseguia inventar mentiras mais críveis. Stussy fechou os olhos, esperando que ele decidisse seu destino. Não havia mais nada a dizer, ela o deixaria fazer o que quisesse. Ela parou de lutar contra isso. Ele não ia deixá-la escapar daquilo. Copy System capítulo 586. Hancock, eu só gosto de olhar para você assim. Stussy ficou ali, com uma expressão completamente derrotada, os olhos fechados com força enquanto se preparava para o fim. Mas depois de um longo momento, nada aconteceu. Shin não havia matado. Não se preocupe, não vou te matar agora. Mas se você vai sobreviver a longo prazo, isso é com você. Shin não tinha planos de matar Stussy, mas também não ia deixá-la escapar tão facilmente. Sentindo uma onda de esperança, os olhos de Stussy brilharam. Qual é o preço? Stussy era, afinal, a rainha do Distrito do Prazer. Ela sabia como as coisas funcionavam. O preço é simples. Você vai colher frutas do diabo para mim. Não importa o tipo. Shin deu a missão a Stussy. Coletar frutas do diabo. Stussy franziu a testa. Ela sabia que não seria moleza. Frutas do diabo não estavam exatamente espalhadas por todo lugar. Principalmente as raras, eram quase impossíveis de obter. Mesmo com dinheiro ilimitado, não havia garantia de encontrá-las. Às vezes, uma única Akuma no Mi era capaz de destruir uma tripulação pirata inteira de dentro para fora. Esse era o poder que uma Akuma no Mi forte tinha. Você tem algum problema com isso? Shin perguntou, vendo a testa franzida dela. Se você não concorda, tudo bem também. Não vou dificultar as coisas para você. Mesmo que Shin tenha dito que não iria dificultar as coisas para ela, Stussy não estava disposta a correr esse risco. Confiar completamente na palavra dele seria burrice. Tudo bem, farei o meu melhor para coletar frutas do diabo, disse Stussy, concordando. Uma escolha sábia. Um leve sorriso cruzou o rosto de Shin. Se Stussy tivesse recusado, ele não teria se dado ao trabalho de cuidar dela. Ela não valia o esforço. Mas isso não significava que os outros deixariam passar. Os piratas já não eram só ele. Quanto aos 5 anciões, você pode cuidar deles sozinho, disse Shin com um aceno de desdém, sinalizando para Stussy ir embora. Stussy não disse mais nada. Ter ficado brava antes tinha sido estúpido. Agora ela entendia a situação e sabia o que tinha que fazer. Ela se virou e foi embora. Assim que ela saiu, Ovi olhou para Shin e perguntou, você está mesmo deixando ela ir embora assim? Não tem medo de que ela desista do acordo? Preciso ficar? Contanto que ela se lembre do que aconteceu com a Big Mom, ela saberá o que fazer. Shin riu baixinho. Como uma das melhores jogadoras do submundo, Stussy não deveria ser idiota. E se não fosse idiota, saberia exatamente o que podia ou não fazer. Claro, se Stussy fosse realmente tão idiota, ele ficaria feliz em educá-la.
Embora, a essa altura, ele não a estivesse ensinando a ser inteligente, ele a estaria ensinando a estar morta. Aqueles 5 anciões estão se tornando um verdadeiro pé no saco. Quando eu tiver tempo, farei uma visita à Terra Santa e mostrarei a eles como é. A ideia de colocar os 5 anciões em seus devidos lugares era definitivamente atraente para Shin. Ele simplesmente não estava motivado para agir naquele momento, mas quando finalmente decidisse agir, seria tarde demais para que pudessem fazer algo a respeito. Só você teria coragem de dizer uma coisa dessas? Robin não pôde deixar de comentar. O clima nesta ilha é agradável. Vamos ficar aqui um pouco, disse Shin, sorrindo. Quanto aos 5 anciões, ele estava com preguiça de mencioná-los por enquanto. Sim, eu também acho esta ilha muito bonita. Por que não a ocupamos? Sugeriu Hancock. É só uma ilha desabitada. Não faz muito sentido ocupá-la. Shin balançou a cabeça levemente. Este lugar tinha condições perfeitas, mas a ilha estava cheia de vida selvagem perigosa. Não havia como nenhum humano se estabelecer ali. Havia inúmeras ilhas como esta espalhadas pelo mundo de One Piece, belos ambientes infestados por feras mortais. E esses animais não eram comuns. Algumas dessas criaturas poderiam enfrentar um vice-almirante, talvez até mais fortes. Que pessoa em sã consciência tentaria viver em um lugar assim? Seria suicídio. Claro, você poderia tentar eliminá-los, mas por que se dar ao trabalho? O custo não compensaria, e você provavelmente perderia pessoas no processo. Nunca subestime essas feras, algumas delas são tão inteligentes quanto os humanos. Depois de ficar na ilha por vários dias, Shin deitou-se na praia, tomando sol, sentindo-se muito confortável. Hancock sentou-se ao lado dele, com os olhos fixos nele. Hancock, sabe, se você continuar me encarando desse jeito, vai me fazer corar, disse Shin, com um tom provocador na voz. Eu só gosto de olhar para você. Hancock continuou a encará-lo, chegando a se deitar sobre ele. Tudo bem, faça do seu jeito. Shin não conseguiu evitar sorrir. Shin-sama, encontrei uma fruta no mar. A voz de Shirauzi surgiu, e então ela emergiu do mar. Uma Akuma no Mi? Shin olhou para a fruta em sua mão. Era uma Akuma no Mi. Pelo que parece, é uma Akuma no Mi do tipo Paramecia. Só não consigo dizer qual é. Shin se levantou e foi até Hancock para examinar a fruta. Ele havia estudado a enciclopédia de Akuma no Mi que Ovi havia compilado, mas esta não estava lá. Uma Akuma no Mi desconhecida. Ou não há registros, ou ninguém nunca a comeu. Shin encarou a Akuma no Mi. Será que deveria encontrar alguém para comê-la e descobrir o que ela fazia? Se já conhecesse o poder da fruta, provavelmente não se importaria muito. Mas ver uma Akuma no Mi desconhecida como aquela? Ele não conseguia evitar a curiosidade. Parece que sua sorte é muito boa, Shirauzi. Shin afagou a cabecinha dela e não conseguiu evitar dizer. Frutas do diabo eram muito preciosas e difíceis de encontrar. Shirauzi havia encontrado uma nadando no mar. Shirauzi sorriu para Shin, muito feliz com seu elogio. Vamos encontrar Ovi e ver se ela sabe o que é essa Akuma no Mi. Shin pegou Shirauzi e Hancock e foi procurar Ovia. Ovia, Shirauzi encontrou uma Akuma no Mi no mar. Veja o que é. Shin chamou Ovia. Deixe-me dar uma olhada. Ovia estava igualmente curiosa. Afinal, Shin havia se tornado um especialista em Akuma no Mi. Se havia uma que nem ele conseguia identificar, era definitivamente intrigante. Robin, ouvindo a conversa, também veio examinar a fruta misteriosa. A julgar pelo padrão, é uma Akuma no Mi do tipo Paramecia, mas nunca vi nenhum registro de uma Akuma no Mi com esse padrão. Ovi olhou atentamente por um longo tempo, mas não conseguiu descobrir o que era. Copie System capítulo 587, A Fruta da Destruição. Shin segurava a misteriosa Akuma no Mi. Nem Ovia nem Robin conseguiram identificá-la, o que significava que se tratava de uma fruta nunca antes documentada. Ele não fazia ideia de qual era a sua capacidade, mas seu instinto lhe dizia que era algo especial. Momo Usagi, interessada em comer uma Akuma no Mi? Shin perguntou a ela. Momo Usagi, que estava se preparando para grelhar um pouco de carne, congelou por um momento. Tenho um bom pressentimento sobre a capacidade desta fruta. E minha intuição costuma ser certeira. Quer experimentar? Ao ouvir isso, o rosto de Momo Usagi se encheu de hesitação. Ela deve comer ou não?
As frutas do diabo podiam aumentar drasticamente a força de alguém. Veja o Barba Branca, por exemplo. A razão pela qual ele conseguia causar tamanha destruição era, em grande parte, graças à fruta Tremor-Temor. Tudo bem, eu como. Vou apostar na minha sorte. Momousagia sentiu. Mesmo que a habilidade da fruta fosse terrível, isso não diminuiria sua força. Ela sentiu que era uma aposta que valia a pena. Pegando a Akuma no Mi, ela hesitou novamente. Ouvi dizer que o gosto das frutas do diabo é horrível. É verdade? Momousaji perguntou a Hancock e aos outros. Ela sempre ouvira falar do gosto horrível deles, mas não sabia se era realmente tão ruim assim. Nojento. Hancock nem queria pensar no gosto. Era realmente insuportável. É definitivamente nojento, mas comparado ao poder que você ganha, vale a pena, disse ouvir a Momousaji. Claro, se tivesse outra chance, mesmo sabendo que poderia ganhar muito poder, ela não comeria a fruta do Rumble-Rumble. Momousaji, você não está com medo, está? Confie em mim, não é tão ruim assim, disse Shin a ela. Você nunca comeu uma, então não tem opinião formada, disse a Matsuki Toki, lançando um olhar de desdém para Shin. Todos sabiam há séculos que ele não havia comido uma Akuma no Mi, o que tornava seu argumento pouco convincente. Tudo bem, dizem que as frutas do diabo têm um gosto pior que merda. Eu realmente não tenho nada a dizer, disse Shin com um sorriso. Depois que ele terminou, Hancock e os outros reviraram os olhos e até tiveram vontade de bater nele. Ele não estava basicamente dizendo que eles tinham comido algo pior que merda. Só de pensar nisso eles ficaram furiosos. Agora que você mencionou, não tenho certeza se quero comer, disse Momousaji hesitante. Se você não quiser comer, não vou te forçar. Vou só encontrar outra pessoa para experimentar. Além disso, nem sabemos qual é a capacidade dessa fruta, disse Shin a Momousaji. Embora pudesse sentir que o poder da fruta era incrível, era apenas um pressentimento. Ele não tinha ideia do que ela realmente fazia. Shin temia estar completamente enganado. Seria constrangedor. Eu vou comer. Momousaji cerrou os dentes e se preparou para comer. Mas olhando para Akuma no Mi dura como pedra, ela perguntou a Hancock e aos outros, preciso descascar essa coisa. Eu comi o meu com casca, mas acho que não dá para fazer isso com este. Hancock bateu na Akuma no Mi com o cabo da espada, produzindo um som de pancada forte. Se Momousaji não se importasse com a dureza, ela poderia comê-la com a casca. Esqueça, eu vou descascar. Traço. Depois de descascá-lo, Momousaji encarou a carne escura, hesitando cada vez mais. Isso parece pior do que comida queimada. A fonte deste conteúdo é novelire.net. Mas, como ela havia se comprometido a comê-lo, não hesitou mais. Caso contrário, perderia prestígio. Ao dar uma mordida, sua expressão se contorceu em agonia. Ela não conseguia dizer se era amargo, azedo ou algo totalmente pior. De qualquer forma, ela sabia que nunca esqueceria aquele gosto. Eu achei que era simplesmente nojento, mas nunca imaginei que seria tão nojento. Momousaji sentiu que nojento não era nem de longe a palavra para descrever. Aquele gosto o fazia querer morrer. Uma mordida é suficiente. Você não precisa comer tudo, disse Shin a Momousaji. Ah, graças a Deus. Momousaji imediatamente jogou fora a fruta que tinha na mão. Uma mordida naquela Akuma no Mi horrível era mais do que suficiente. Ela só se perguntava se outras Akuma no Mi teriam um gosto tão horrível quanto o que ela acabara de comer. Então, qual é a habilidade? Robin perguntou curiosamente a Momousaji. Momousaji fechou os olhos e uma névoa negra surgiu em sua mão. Então, ela tocou uma pedra próxima, que instantaneamente se estilhaçou em pó. Parece que não é simples. Minha intuição estava certa, disse Shin com um sorriso. O poder desta Akuma no Mi é a destruição. Usando a habilidade da fruta, posso destruir tudo que a névoa negra tocar. Momousaji respirou fundo e disse a Shin e aos outros. Então, ela fez um experimento com um pedaço de aço. No momento em que o tocou, o aço foi obliterado, estilhaçando-se em vários pedaços. Até mesmo os seres vivos eram iguais. Contanto que ela os tocasse, ela podia destruí-los e dividi-los. Incrível! O rosto de Shin demonstrava genuína surpresa. Era ainda mais poderoso do que ele imaginava.
Ele sentia que a habilidade desta Akuma no Mi definitivamente não era mais fraca que da fruta Tremor Tremor, e poderia até ser mais forte. Por que você não tenta ver se consegue destruir uma espada de grande grau? Shin apontou para a espada na mão de Momo Uzagi. Ao ouvir isso, Momo Uzagi imediatamente ficou alerta e recusou firmemente. De jeito nenhum. Não vou destruir minha espada. Momo Uzagi estimava profundamente a compira em sua mão. Como espadachim, nada era mais precioso para ela do que sua lâmina. Tudo bem, então experimente essa espada. Shin sacou sua lâmina Kusanagi. Mesmo que a lâmina Kusanagi fosse destruída, ele não se importaria, já que não usaria mais. Não, essa espada é ainda mais valiosa que a minha compira. Momo Uzagi recusou novamente. Embora a lâmina Kusanagi pertencesse a Shin, ela não suportaria destruí-la. Então isso deve funcionar. Shin usou sua habilidade Fruta Brilho Brilho para criar a Ama no Murakumo, uma espada formada de luz dourada. Na verdade, não era menos impressionante do que uma espada de grau supremo. Seria interessante ver se a habilidade Fruta da Destruição de Momo Uzagi conseguiria destruir essa lâmina. Está tudo bem. Momo Uzagi sentiu. Como Shin podia criar e sua vontade fazer quantos quisesse, ela não se importou em testar. Momo Uzagi colocou a mão sobre o Ama no Murakumo, canalizando o poder da Fruta da Destruição. Após usar a habilidade, a espada permaneceu completamente intacta. Não funciona. Talvez eu ainda não tenha desenvolvido o poder da fruta o suficiente. Momo Uzagi balançou a cabeça para Shin. Afinal, ela tinha acabado de comer a Akuma no Mi. Era impossível dominar todo o seu poder imediatamente. Esse tipo de desenvolvimento levava tempo e prática. Como ela ainda não havia desenvolvido totalmente suas habilidades, ela só conseguia explorar uma fração de seu poder potencial. Shin assentiu levemente ao ouvir isso. Fazia sentido. Enquanto ela continuasse a desenvolvê-la, sua Akuma no Mi certamente estaria entre as mais poderosas dos mares. Copy System Capítulo 588 Confronto entre Akainu e Kaido num piscar de olhos. Vários meses se passaram nesta ilha sem nome. Shin e seu grupo se estabeleceram temporariamente aqui. Acabei de ver um jornalzinho passando. Você comprou o jornal? Perguntou Shin para o Via, que se aproximava. Sim, muita coisa aconteceu no mar ultimamente. A maior delas foi o conflito entre os piratas Fera de Kaido e os fuzileiros navais. O Via disse para Shin. Os piratas Fera do Kaido e os fuzileiros navais? Por que o conflito repentino? Eles não sempre mantiveram distância. Shin ficou um pouco confuso. Os 4 imperadores e os fuzileiros navais não deveriam estar em um equilíbrio cuidadoso, com nenhum dos lados disposto a dar o primeiro passo. De acordo com o que acabei de ler no jornal, Jaque, o Seco, dos piratas das feras, foi capturado por Akainu. Então Kaido enviou o rei, a conflagração, e a rainha, a peste, para resgatar Jaque, e eles destruíram vários navios de guerra da marinha no processo. Akainu apareceu mais tarde e teve uma batalha enorme com os 3 All-Stars. Depois disso, os fuzileiros navais e os piratas das feras entraram oficialmente em guerra. Ovi explicou a situação para Shin. Entendo. As coisas estão ficando interessantes. Shin se animou, interessado. Os fuzileiros navais e um pirata de nível imperador não poderiam facilmente entrar em guerra. Não que os fuzileiros navais fossem mais fracos que os 4 imperadores. Sinceramente, se os fuzileiros navais se esforçassem ao máximo, qualquer imperador seria esmagado. Basta olhar para a Guerra das Cúpulas, o Barba Branca não acabou morto. E durante aquela guerra, muitos fuzileiros navais estavam se segurando. Veja Gap, por exemplo, ele provavelmente queria que Barba Branca resgatasse Ace, então ele quase não fez nada. Ainda bem que ele não ajudou os piratas do Barba Branca. O único que realmente se esforçou durante a Guerra das Cúpulas foi Akainu. Todos os outros estavam ou relaxando ou apenas cumprindo a rotina. A razão pela qual os fuzileiros navais não conseguem reagir facilmente contra os 4 imperadores é que eles têm medo de que eles unam forças. Todo mundo conhece o velho ditado: unidos vencemos, divididos caímos. Se os fuzileiros navais conseguirem derrotar os piratas das feras hoje, amanhã poderão perseguir os piratas do Barba Branca. Então, se os piratas das feras estivessem realmente em apuros, mesmo com toda a animosidade entre eles e os piratas do Barba Branca,
Barba Branca definitivamente interviria para ajudar. Quanto ao Shanks Ruivo, ele poderia não lutar diretamente contra os fuzileiros navais, mas com certeza encontraria um jeito de impedir a batalha. Shin poderia simplesmente relaxar e curtir o espetáculo, porque, independentemente dos fuzileiros navais ou Kaido levarem uma surra, isso não o afetaria nem um pouco. Como foi a batalha entre Akainu e Kaido? Shin perguntou a Ouvia. Não sei. Você está mesmo interessado, Shin? Ouvia balançou a cabeça. Ela só tinha obtido informações básicas através dos jornais. Não sabia os detalhes específicos da briga. Estou um pouco interessado. O mar está calmo há muito tempo. Agora que algo grande finalmente está acontecendo, é claro que quero prestar atenção. Shin disse para Ouvia. Desde que Shin derrotou a Big Mom, os mares estavam estranhamente calmos, especialmente no Novo Mundo. Piratas que costumavam se soltar estavam se mantendo discretos. Mas agora, aquele confronto massivo entre Akainu e Kaido estava agitando as coisas novamente. Faz séculos que não vou para o mar. Estamos presos nesta ilha há tempo demais. Vamos zarpar e ver o que está acontecendo lá fora. Shin se levantou e se dirigiu aos piratas cuja. Era hora de se mexer e testemunhar alguma ação real, especificamente, o confronto entre Akainu e Kaido. Ambos eram potências absolutas. Entre os três almirantes, Akainu era provavelmente o mais forte, embora, honestamente, todos os três estivessem em pé de igualdade. Aquele desgraçado do Kizaru nunca parecia se esforçar ao máximo em nenhuma luta, então era difícil dizer quem realmente venceria. Ainda assim, Akainu definitivamente tinha uma ligeira vantagem sobre Aokiji. Mas contra Kaido, um almirante não teria a mínima chance. Além disso, Kaido tinha seus três All-Stars o apoiando, e esses caras não eram brincadeira. Até o mais fraco deles, Jaque, o Seco, poderia facilmente esmagar a maioria dos vice-almirantes da marinha. Claro, se a situação piorasse, os fuzileiros navais enviariam reforços. A verdadeira questão era quanto poder de fogo eles trariam. Se dessem tudo de si, poderiam definitivamente varrer os piratas fera de Kaido do mapa. Será que os senhores da guerra vão aparecer nessa guerra entre fuzileiros navais e piratas? Robin refletiu ao embarcar no navio. Hoje em dia, os 7 senhores da guerra eram vistos basicamente como os cachorrinhos de colo dos fuzileiros navais. Conhecendo a personalidade de Sengoku, ele definitivamente chamará os 7 senhores da guerra. Shin assentiu. Se estivesse na posição de Sengoku, faria exatamente a mesma coisa. O raciocínio era simples. Você sempre planeja para o pior cenário. E qual era o pior cenário aqui? Uma guerra total entre fuzileiros navais e piratas. Claro, Sengoku tentaria impedir que isso acontecesse, mas quando as coisas começaram a acontecer, ninguém conseguia prever como tudo aconteceria. Eu também quero entrar em ação, disse Hancock, agarrando o cabo do Ame no Abakiri. Não vamos nos envolver. Estamos aqui para assistir ao show. Shin beliscou a bochecha de Hancock e disse a ela. Nós realmente vamos apenas assistir ao show? Ao ouvir isso, Hancock não pôde deixar de parecer um pouco decepcionado. Exatamente. Por que nos envolveríamos? Isso é entre os fuzileiros navais e os piratas das feiras. Mas garanto que não seremos os únicos assistindo de fora. Shin não tinha o menor interesse em se meter numa briga entre o almirante Akainu e Kaido. O motivo era simples, não havia nada para ele ganhar. Se ele tivesse a ganhar alguma coisa, ele poderia ter considerado interferir. O Pluton seguiu em direção ao local onde Akainu e Kaido estavam lutando. Quanto ao motivo específico da batalha, Shin já havia descoberto tudo. Jaque, o Seco, havia destruído uma vila e teve o azar de encontrar Akainu. Dada a personalidade de Akainu, ele definitivamente não deixaria nenhum pirata escapar, especialmente Jaque, o Seco, um dos 3 All-Stars de Kaido. Mesmo que o próprio Kaido estivesse lá, Akainu não teria recuado. Uma grande batalha eclodiu. Jaque, o Seco, deu tudo de si, mas não foi páreo para o almirante da marinha Akainu e, naturalmente, foi capturado. Depois disso, tudo aconteceu exatamente como as informações do jornal que Ouvia havia contado a Shin. O rei, a conflagração, e a rainha, a peste, agiram e resgataram Jaque, a seca. O furioso Akainu obviamente não deixaria os 3 All-Stars escaparem, então uma guerra total eclodiu.
Quando Kaido apareceu, Akainu foi espancado para frente e para trás, mas logo chegaram reforços dos fuzileiros navais. Kizaru usou a fruta Glint Glint para chegar na velocidade mais rápida para ajudar Akainu. Com Kizaru apoiando, Akainu não ia deixar Kaido escapar. Os dois haviam entrado em uma batalha épica que ainda estava acontecendo, e, na verdade, parecia estar se intensificando. O Pluton era incrivelmente rápido e, como a batalha não estava tão longe de sua localização anterior, eles chegaram rapidamente. Parece que as informações já estão desatualizadas. Aokiji também chegou. Shin olhou para o mar congelado e não pôde deixar de comentar. Honestamente, contra todos os três almirantes, nem mesmo os piratas da besta tiveram chance, não importa o quão fortes eles fossem. Copy System Capítulo 589. Um impasse. Aokiji sozinho segurou os três All-Stars, enquanto Akainu e Kizaru se concentraram em Kaido. Os piratas restantes foram deixados para os outros fuzileiros navais lidarem. Vários vice-almirantes do quartel-general dos fuzileiros navais também chegaram, dando aos fuzileiros navais uma vantagem. Os altos escalões do quartel-general da marinha não eram nada fáceis. Kaido, diante do poder combinado de Akainu e Kizaru, não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Akainu enfrentou de frente, destemido, enquanto Kaido também precisava ficar atento aos ataques furtivos de Kizaru. A defesa de Kaido era incrivelmente forte, mas a fruta brilhante de Kizaru tinha um poder de perfuração comparável. Se Kaido baixasse a guarda por um segundo, poderia ser espetado. A chegada dos piratas Kuja de Shin interrompeu brevemente a batalha feroz. Mas, vendo que Shin não tinha intenção de interferir, eles retomaram a luta. No entanto, tanto os piratas das feras quanto os marinheiros estavam agora cautelosos com os piratas Kuja. Afinal, Shin e Kaido não eram exatamente amigos. No passado, Kaido podia ter tido a Big Mom como aliada, mas agora estava completamente isolado no mar. Os piratas do Barba Branca também estão aqui. Hancock apontou para a frota que se aproximava. Comparada aos piratas Kuja, a frota do Barba Branca era enorme, com milhares de membros. Os piratas Kuja de Shin, por outro lado, tinham menos de 100 membros. Não são só os piratas do Barba Branca. Garp também está aqui. O olhar de Shin se voltou para a frota de reforço da marinha. Barba Branca salvará Kaido. Amatsuki Toki não pôde deixar de perguntar. Barba Branca não fará nenhum movimento imprudente, e Garp também não. Ouvia balançou a cabeça. Ambos os lados estavam cautelosos um com o outro. Os piratas do Barba Branca e os piratas das feras estavam em conflito há anos. Havia uma grande rivalidade entre eles. Durante a Guerra das Cúpulas, os piratas das feras até tentaram atacar o território do Barba Branca. Isso resumia muito bem o relacionamento deles. Na verdade, se Garp atacasse Kaido agora, Barba Branca poderia intervir para ajudar o bastardo. Claro, eles eram inimigos, mas, no fim das contas, os piratas precisavam se unir contra uma ameaça comum. Se os fuzileiros navais derrotassem Kaido hoje, quem garante que os piratas do Barba Branca não seriam os próximos na lista de alvos? Como esperado, tanto os piratas do Barba Branca quanto Garp permaneceram à distância, sem se aproximar. Garp olhou para os piratas do Barba Branca e os piratas Kuja. Aquele velhote do Sengoku, sempre me dando problemas. Garp bocejou, sentindo que Sengoku só estava procurando problemas para ele. Não é bom dormir no quartel-general da marinha. Por que me mandaram para cá? Vir para cá era incrivelmente arriscado. Ele poderia acabar enfrentando Barba Branca ou Shin Uzumaki. Contra a Barba Branca, Garp não recuaria. Ele conseguiria se defender naquela luta. Mas Shin Uzumaki? Essa era uma história completamente diferente. Garp sabia que não tinha chance. Da última vez que lutaram, mesmo com Sengoku apoiando, Shin os esmagou sem esforço. Vice-almirante Garp, realmente não vamos agir? Perguntou-lhe um oficial de alta patente no navio. Agora não é hora. Confie em Aokiji e nos outros. Eles podem lidar com a tripulação pirata de Kaido, disse Garp calmamente. No momento, os piratas das feras estavam em séria desvantagem. Os fuzileiros navais não precisavam apressar as coisas, e Garp não tinha intenção de se envolver. Se ele interviesse, quem sabia como Shin reagiria, mas os piratas do Barba Branca certamente agiriam.
Os fuzileiros navais tinham poder de fogo suficiente para derrubar qualquer imperador, mas lutar contra dois ao mesmo tempo? Isso seria brutal. Contra três, os fuzileiros navais não teriam a mínima chance. A força mais poderosa no mundo de One Piece eram, na verdade, os incontáveis piratas espalhados pelos mares, mas eles nunca conseguiam trabalhar juntos. Se os piratas se unissem, o governo mundial estaria frito, completamente derrubado há muito tempo. Mas, dada a natureza dos piratas, esse tipo de união era impossível. A maioria deles era simplesmente gananciosa e egoísta demais. Sengoku chamar os piratas de escória do mar não era errado. Pelo menos, a maioria deles era exatamente isso. Nem mesmo o Barba Branca era santo. Traço. Boom. Magma caiu no mar, levantando nuvens de vapor. Até a água do mar congelada por Aokiji evaporou com o contato. Kaido foi engolido, como se estivesse se banhando em magma. Apenas seu haki do armamento o impediu de ser queimado vivo. HMPH. Kaido bufou. Ele não estava se sentindo bem depois de ser banhado em magma. Ele balançou sua clava em direção a Akainu, golpe imbuído de haki de armamento. Akainu nem sequer considerou receber o golpe de frente. Com o haki do armamento anulando sua forma elemental, um único golpe poderia custar-lhe metade da vida. Menor chute na velocidade da luz. Maior. Enquanto Kaido atacava Akainu, o Kizaru voador de repente lançou um ataque surpresa, chutando Kaido para baixo. SS no Elfire.net. No momento em que Kizaru atacou, Kaido levantou a mão para bloquear o chute, mas mesmo assim foi arremessado por vários quilômetros. Era exatamente por isso que Kaido lutava há tanto tempo sem conseguir derrotar Akainu. Toda vez que ele partia para a ofensiva, Kizaru acertava com um golpe baixo. Então Kaido não odiava Akainu mais do que qualquer um, ele odiava aquele maldito macaco, o Kizaru, mais do que qualquer um. Kizaru, eu vou te matar. Kaido rugiu, sua voz aterrorizante sacudindo o mar e criando ondas. Oh tio! Tão assustador, tão assustador. Kizaru olhou para Kaido com uma cara de quem merece um soco. Ele disse que era assustador, mas soou mais como uma provocação. Menor cão negro. Maior. Enquanto Kizaru despertava o ódio de Kaido, Akainu não ficou parado. Ele aproveitou a oportunidade para lançar um ataque surpresa enquanto a atenção de Kaido estava focada em Kizaru. Akainu era capaz de algo assim, e o fez com perfeição. Afinal, ele não era exatamente um lutador honrado. Os dois almirantes trabalhando juntos deixavam Kaido em frenesi. Especialmente com um velocista como Kizaru na briga, era incrivelmente difícil para ele lidar com Akainu e Kizaru simultaneamente. Ele não conseguia mirar em Kizaru, o cara era muito rápido, a menos que ignorasse Akainu completamente e fosse com tudo contra Kizaru. No entanto, os ataques de Akainu eram muito violentos. Kaido não ousou virar as costas para ele. Quanto a acertar um golpe certeiro em Akainu, isso também não estava acontecendo. Kizaru capitalizava qualquer oportunidade com um ataque furtivo. Com Barba Branca e Garp presos em seu próprio impasse e incapazes de intervir, os piratas da besta foram completamente superados pelos três almirantes da marinha. Além disso, os inimigos que os piratas da besta estavam enfrentando não eram apenas os três almirantes, mas também vários vice-almirantes do quartel-general da marinha. Esses vice-almirantes não eram nada fáceis, eles eram tão fortes quanto os principais oficiais das tripulações piratas. Copie System capítulo 590. Olhe para os outros, depois olhe para si mesmo, pai. Não deveríamos estar atacando os piratas das feras agora mesmo. Disse Diamond Juzu para Barba Branca. Os piratas do Barba Branca e os piratas das feras sempre foram rivais. Agora que os piratas das feras estavam em apuros, não seria o momento perfeito para acabar com eles enquanto estavam no chão? Juzu, você já pensou no que aconteceria com a nossa reputação se realmente fizéssemos isso? Marco disse a Juzu. Se aproveitassem a oportunidade para atacar os piratas das feras agora, o que os outros piratas pensariam deles? Afinal, diante dos fuzileiros navais, os piratas basicamente se mantinham unidos. Mesmo que não se ajudassem, não podiam se apunhalar pelas costas. Isso seria completamente desprezível. Se Kaido for eliminado no Novo Mundo, todo o equilíbrio será rompido. Nesse ponto, os fuzileiros navais podem não hesitar em perseguir os outros quatro imperadores. Em outras palavras, se Kaido for derrotado,
Seremos o próximo alvo deles. Floerson à vista disse a Josu. Embora Josu fosse incrivelmente forte, seu cérebro não era. Não havia vantagem em atacar Kaido naquele momento. Barba Branca permaneceu em silêncio, observando o debate dos filhos. A fonte correta é novelfire.net. À medida que a batalha avançava, mais e mais piratas se reuniam na área. Mas todos mantinham distância do centro do campo de batalha. Isso era para evitar ser atingido pelos fuzileiros navais. Os 3 almirantes eram todos usuários da Akuma no Mi Logia, com um poder destrutivo incrível. Se não tomassem cuidado, um ataque repentino dos 3 almirantes poderia causar-lhes muitas baixas. Logia Devilfronts tinha muitos movimentos de ataque em áreas amplas. Se fossem apenas Aokiji e Kizaru, eles não estariam muito preocupados, mas com Akainu na briga, eles tinham que ficar em guarda. Todo pirata nos mares sabia que Akainu era um cara que faria qualquer coisa para atingir seus objetivos, e seus ataques eram absolutamente brutais. Ele até atacaria seu próprio povo, e muito menos eles. Na verdade, Akainu não tinha tempo para lidar com esses pequenos agora. Ele já estava ocupado lidando com Kaido. 2 almirantes contra Kaido não conseguiram derrotá-lo, no máximo, conseguiram mantê-lo subjugado. Mesmo gradualmente, eles estavam começando a perder a capacidade de conter seu poder. Akainu sofreu mais alguns ferimentos, que Kaido infligiu em desespero. Mesmo correndo o risco de ser atingido por Kizaru, ele teve que ferir Akainu. Kaido tinha um motivo para se esforçar tanto. Se essa batalha de atrito continuasse, ele seria o único a ser reduzido a nada. Então Kaido teve que encontrar uma maneira de eliminar um deles. Kizaru era muito escorregadio e temporariamente impossível de lidar, então ele só podia se concentrar em Akainu. Com um olhar um tanto selvagem, Kaido encarou Akainu. Seu corpo enorme se movia com uma agilidade surpreendente. Em um instante, ele estava bem na frente de Akainu e então desferiu um soco enorme nele. A altura de Akainu era realmente impressionante, mas diante de Kaido, de mais de 8 metros, ele realmente não estava à altura. Baaar! Akainu saiu voando do soco de Kaido, com sangue escorrendo pelo canto da boca, parecendo bastante abatido. Nunca pensei que veria Akainu nesse estado. E se acabássemos com ele? Alguns piratas à distância começaram a conversar, até mesmo considerando matar Akainu. Para ser sincero, mesmo que Akainu estivesse em péssimo estado, eles não conseguiriam matá-lo. Um Akainu ferido ainda não era alguém com quem pudessem lidar. Além disso, Akainu não estava gravemente ferido. Kaido só conseguiu machucá-lo levemente. Para alguém com o corpo robusto de Akainu, não era um ferimento grave. As pessoas no mundo de One Piece eram incrivelmente resistentes, com resistência excepcional a danos. Menores a Kanino Magatama. Maior. Quando Kaido estava prestes a usar sua vantagem, Kizaru de repente liberou seu golpe final. Inúmeras balas de luz bombardearam Kaido. Uma técnica que poderia cobrir uma ilha inteira e devastá-la instantaneamente, até Kaido teve que abandonar a ideia de continuar seu ataque. Menor vulcão meteoro. Maior. Akainu se levantou da superfície de gelo, cuspiu um bocado de magma e então balançou os punhos freneticamente em direção ao céu. Num piscar de olhos, o céu inteiro ficou vermelho, e incontáveis punhos de magma caíram sobre Kaido. Cada punho de magma maciço era quase equivalente a uma grande erupção. Era como desencadear inúmeras grandes erupções em um único ataque. Esse era o poder destrutivo aterrorizante de uma Akuma no Mi Logia. Observe as habilidades da fruta Logia, depois observe a fruta Rumble Rumble do Alvia e, por fim, observe as suas próprias. Shin não pôde deixar de comentar com Monet. Monet ficou sem palavras. Sou apenas um usuário medíocre de frutas da neve. Como posso me comparar a essas frutas do diabo de primeira linha? Monet achava que, mesmo entre os usuários da Akuma no Mi Logia, ela era relativamente fraca. Principalmente porque a Akuma no Mi de Aokiji era basicamente uma versão superior da Akuma no Mi de Aokiji. Na verdade, se a fruta da neve pudesse ser desenvolvida adequadamente, definitivamente não seria mais fraca que a fruta do gelo. O problema era que ela era basicamente incapaz de desenvolvê-la. Quanto tempo durará a batalha deles? Perguntou Monet, em parte para mudar de assunto e esconder seu constrangimento.
Lutar por 10 dias e 10 noites não deve ser um problema, talvez até mais. Depende se Kaido está disposto a lutar por tanto tempo. Shin disse a Monete. Com sua resistência, eles não se cansavam mesmo lutando sem parar. Era por isso que eram chamados de monstros. Principalmente Kaido, que era conhecido como a criatura mais forte do mundo. Se isso se transformasse numa batalha de resistência, seria muito difícil dizer quem venceria no final. Talvez 2 almirantes não fossem suficientes para derrotar Kaido. Eles conseguem lutar por tanto tempo. Que resistência incrível, disse Monete, incrédulo. Ela costumava achar do Flamingo incrivelmente poderoso, mas agora parecia um sapo em um poço. Havia tanta gente poderosa por aí. Aposto que Kaido ficará bem, disse Shin. Não se deixe enganar pelo seu atual estado lamentável. Se ele estivesse determinado a escapar, nem mesmo os 3 almirantes juntos conseguiriam detê-lo. Enquanto Kaido não morresse, os piratas das feras poderiam ser reconstruídos mesmo se fossem completamente eliminados. Potências como os All-Stars seriam impossíveis de substituir, mas piratas medianos, eles poderiam recrutar uma dúzia até amanhã. Além disso, tudo dependia da escolha de Sengoku. Se ele quisesse que os mares fossem caóticos, ele poderia tentar derrotar Kaido a qualquer custo. Se ele não quisesse que os mares se tornassem caóticos, então Kaido teria que ser libertado no final. Se o mar estivesse caótico, isso não seria ruim para os fuzileiros navais, mas para o governo mundial, não seria bom. Os 5 anciões exigiam ordem acima de tudo, então, se os mares mergulhassem no caos, Sengoku seria o culpado. Ser almirante da frota pode parecer prestigioso, mas a posição tinha um alvo em suas costas. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.